Bom dia a todos. Com a presença do magnífico reitor, Rui Vicente Oppermann, da vice-reitora Jane Fraga Tutiquian, da coordenadora de ações afirmativas, Denise Jardim, da conferencista desta manhã, Nilma Lino Gomes, do presidente da ADURGS, Paulo Mors, da representante da ASURGS, coordenadora Maria Luiz da Silva Ramos, e da diretora do DCE, acadêmica Fabiola Loguércio. A URGS realiza nesta manhã a aula magna do ano de 2019, ocasião que assinala um dos momentos mais significativos da universidade. Na aula magna deste ano, teremos como conferencista Nilma Lino Gomes, pedagoga brasileira, professora titular do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Nilma Gomes foi a primeira mulher negra do Brasil a comandar uma universidade pública federal, ao ser nomeada reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira em 2013. A professora Nilma Gomes falará nesta manhã sobre o papel da universidade na superação do racismo na sociedade. Agradecemos a presença dos deputados federais Henrique Fontana e Maria do Rosário, do reitor da URGS nas gestões de 2008 e 2012, 2012 e 2016, Carlos Alexandre Neto, da vice-reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde, Jennifer Safi, dos integrantes da administração central da universidade, diretores das unidades universitárias, professores, técnico-administrativos, alunos de nossa universidade e outras instituições, da representante da Comissão da Verdade sobre a Escravidão, Letícia Padilha, e de Rosemar Lemos, representando, nesta ocasião, o reitor do FEPEL, senhoras e senhores. Neste momento, com a palavra, o reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann. Bom dia a todos e todas. Quero fazer uma saudação muito especial à nossa vice-reitora, professora Jane Fraga Tutiquian. Cumprimento também as autoridades universitárias, os membros da administração central, diretores de unidades, membros do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, diretores de órgãos suplementares, enfim, toda a comunidade de gestão da universidade, a comunidade de servidores técnicos administrativos, os nossos estudantes. Quero fazer uma saudação muito especial também à nossa coordenadora de ações afirmativas, professora Denise Jardim, e a conferencista dessa manhã, professora Nilma Lima Gomes, presidente da DURGS sindical, Paulo Mors, representante da SURGS, coordenadora Maria Luiza de Silva Ramos, diretora do DCE, acadêmica Fabiola Loguércio, professores, técnicos, administrativos, alunos, senhoras e senhores. De fato, hoje é um dia propício a uma aula magna, um dia de outono maravilhoso, um dia que nos enche de alegria, exatamente porque esta é a primeira solenidade que abre as festividades de comemoração dos 85 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós pensamos que a abertura com a aula magna, tendo à frente a professora Nilma, é significativa exatamente da história que se construiu ao longo de 85 anos dessa universidade, uma história de luta, uma história de resistência, uma história de democracia, mas principalmente uma história absolutamente afinada com a sociedade, com a sua comunidade, de tal maneira que buscamos o desenvolvimento, buscamos a justiça social, defendemos a democracia em todos os seus aspectos. E é nesse sentido que, desde 2006, essa universidade, de forma pioneira, propôs uma política de ações afirmativas, incluindo um acesso por cotas para a nossa graduação. Hoje, depois de instituída a lei das cotas, e para a instituição dessa lei, eu lembro, tivemos uma chamada pública, uma consulta pública,
pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos a honra de contar com a professora Denise Jardim como representante da URGS em defesa das cotas. Portanto, ao longo desse processo, viemos construindo um grande desafio, que é o desafio da superação do elitismo, da superação das diferenças, buscando a diversidade, buscando a inclusão. Esse é um desafio permanente, ele não é um desafio que se esgota pura e simplesmente com uma política de acesso pelas cotas, é também um desafio que se coloca de fazer com que nós superemos historicamente as diferenças étnico-raciais que existem nesse país e que redundam num racismo extremamente difícil de ser abordado, extremamente sensível ao ser abordado, mas que nós julgamos que é a hora e a vez de nós fazermos essa abordagem, não só dentro da universidade, como também dentro da sociedade. Então, para comemorar os nossos 85 anos, reconhecendo que temos muito a fazer, entendemos que uma aula magna com a professora Nilma, pesquisadora, militante, ex-reitora, ex-ministra, tem todo o significado que nós queremos dar a esse futuro tão radioso que nós esperamos para a nossa universidade. Antecipadamente, professora Nilma, agradecemos muito a sua disposição de vir aqui hoje conosco, dividir a sua experiência e as suas inquietações. Muito obrigado. Conferencista desta manhã, a professora Nilma Gomes foi coordenadora geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão de Ações Afirmativas da UFMG de 2002 a 2013 e atualmente integra a equipe de pesquisadores desse programa. Integrou a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação nas gestões de 2010 a 2014, foi reitora pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira de 2013 a 2014, foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, gestão 2015 e 2016, do governo da presidenta Dilma Rousseff. É membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, da Associação Brasileira de Antropologia, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Como áreas de investigação, tem foco na diversidade, cultura e educação, relações étnico-raciais e educação, formação de professores e diversidade étnico-racial, políticas educacionais, desigualdades sociais e raciais, movimentos sociais e educação, com ênfase especial na atuação do movimento negro brasileiro. Atualmente desenvolve o projeto de pesquisa por uma pedagogia pós-absal, movimento negro e conhecimentos emancipatórios. Entre várias homenagens, Nilma Gomes recebeu a medalha Nelson Silva, da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Comenda Ordem do Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, a homenagem Cora Coralina, Educação das Relações Étnico-Raciais, a medalha Zumbi dos Palmares, da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias e o prêmio Efigênia Francisca 2016, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Após a conferência, teremos um tempo de 30 minutos de perguntas da mesa e da plateia. As perguntas devem ser formuladas por escrito e entregues para a equipe do cerimonial. Neste momento, com a palavra, nossa conferencista, Nilma Gomes. Bom dia para todas e para todos. Bom dia. Bom dia.
Ah, muito bem. Eu quero agradecer imensamente pelo convite para estar aqui com vocês nessa aula magna. Para mim é uma grande honra estar aqui na URGS, nesses 85 anos. Eu quero cumprimentar a todos e a todas. Peço que as pessoas da mesa se sintam representadas no meu cumprimento ao reitor Rui Oppermann e à vice-reitora Jane Tutikian. E quero cumprimentar aqui os presentes, todos os professores e professoras, técnicos administrativos, representantes da gestão acadêmica da universidade, movimento estudantil aqui presente. Quero cumprimentar as estudantes e os estudantes da URGS, graduação, pós-graduação, extensão e outros projetos. Quero cumprimentar representantes dos movimentos sociais que aqui estão, e já vi vários rostos aqui de pessoas conhecidas que sempre me acompanham quando eu estou aqui, tanto em Porto Alegre quanto nas nossas lutas pelo Brasil. E quero cumprimentar também as deputadas e os deputados aqui presentes. É um prazer ter todos e todas aqui conosco. Eu quero compartilhar, nessa manhã, algumas reflexões sobre esse tema, o papel da universidade na superação do racismo na sociedade. E eu começo com uma afirmação do professor e antropólogo Kabengele Munanga, numa das suas entrevistas. O Kabengele Munanga ele diz o seguinte: o racismo é um crime perfeito. É um crime perfeito porque, ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade extremamente racista, as pessoas dizem que não são racistas. Ou seja, é uma sociedade de racistas sem racistas. É o que nos diz, então, Kabengele Munanga. E o professor Kabengele ainda diz: não vemos o carrasco do racismo porque ele não se assume como tal. Então, é uma morte física e também da consciência do negro e da negra. A segunda morte se dá pelo silêncio, pelo não dito, que impede que a vítima e a população tomem consciência de que o racismo existe. O racismo tem, portanto, em última instância, um conteúdo de dominação. Uma dominação que não é apenas étnica, ou um conteúdo de dominação que não é apenas étnico, mas também é ideológico, mas também é político. E é por isso ingenuidade, segundo pensamos, combatê-lo apenas através do seu viés acadêmico e estritamente científico, uma vez que ele transcende as conclusões da ciência e funciona como um mecanismo de sujeição e de não explicação antropológica, sociológica, pedagógica. Pelo contrário, o racismo ele superpõe-se a essas conclusões com todo um arsenal ideológico justificatório da dominação. E quem nos diz isso é Clóvis Moura. Os autores decoloniais, Quijano, Castro Gomes e tantos outros, também têm nos ajudado a compreender como o sistema colonial alimentou a violência nas Américas ao aplicar na dominação a ideia de que aqui, nas Américas, encontravam-se raças inferiores. E inferiores porque diferentes. Foi a forma de ver, por exemplo, as populações indígenas, as populações autóctones da América Latina. Da experiência de dominação em outros lugares, esses europeus eles já traziam a ideia da diferença inscrita na pele igual inferioridade, por exemplo, no contato com os povos do continente africano. E de lá trouxeram levas de africanas e africanos para serem escravizados e escravizadas nas Américas. Com a organização do antigo sistema colonial e a expansão das metrópoles colonizadoras, a ideia negativa da raça, não a ideia ressignificada de raça que hoje nós usamos, inclusive, para aplicar as políticas de ações afirmativas. Então, essa ideia negativa da raça, que é a base do racismo, ela se desenvolveu como uma arma justificadora da invasão e domínio das áreas consideradas bárbaras, das áreas consideradas inferiores, das áreas consideradas selvagens, e que, por isso mesmo, elas seriam beneficiadas com a ocupação dos seus territórios e a destruição das suas populações pelas nações, entre aspas, civilizadas. E ainda, Clóvis Moura, que nos alerta
para o fato de que o racismo moderno ele pode ser considerado como uma ideologia de dominação do imperialismo em escalada planetária e de dominação de classes de cada país e em cada país particular. Então, nesse ponto, eu, Nilma, reflito que racismo e capitalismo se encontram. Um reedita o outro. O tráfico negreiro na África, para as Américas, que possibilitou uma acumulação de capital e mão de obra gratuita, se justificava pelo fato de que, no continente africano, havia um imaginário da época, não haviam pessoas, mas haviam antropóides, haviam espécies que estavam distante do gênero humano e mais próximo dos primatas. E o capitalismo, ele possibilitou transformar coletivos humanos diferentes, cuja diferença não era só de costumes, não era só de cultura, não era só de religiosidade, não era só de visão de mundo, mas essa diferença estava inscrita na pele. Aqueles e aquelas que tinham a cor da noite e que traziam a marca de Cã, portanto, amaldiçoados. Os portugueses, à época, consideravam negros e negras descendentes de Cã, alguns grupos. A cor era sinal de maldição e justificativa para a escravidão. E por que é importante que a universidade reflita sobre isso? Primeiro, porque a ciência ela tem um débito com a humanidade e com as pessoas negras do mundo. Ora, foi a ciência o meio ilustrado, usado para atestar a suposta inferioridade racial dos negros e das negras, transformando ideologias racistas em teorias, supostamente teorias raciais, do século XIX e início do século XX, cujos efeitos nós vivemos até hoje na ciência e na sociedade brasileira. E a ciência brasileira da época bebeu nessa fonte para justificar a suposta inferioridade racial dos negros e das negras. Nina Rodrigues, Oliveira Viana, em alguma medida, Arthur Ramos, e, em alguma medida, também Gilberto Freire, mesmo que não trabalhassem com a ideia necessariamente de raça, mas de cultura. Mas havia aí uma desigualdade, um olhar de inferioridade entre culturas civilizadas superiores e culturas inferiores. A informação científica da época ela serviu para subsidiar uma política de Estado. O branqueamento por meio da imigração dos europeus, considerados mais civilizados, mais trabalhadores, mas também explorados naquele contexto. Mas aqui foram recebidos esses imigrantes europeus com o status, sim, de pessoas pobres, exploradas nas grandes fazendas, mas, mesmo assim, a eles era dado o status de humanos, coisa que não acontecia com a população negra. Os imigrantes e as imigrantes e a imigração europeia, por mais que a exploração tenha sido uma marca da sua instalação de uma maioria no Brasil, não eram vistos como coisa, mercadoria, animal, não humano, como as negras e os negros, e até hoje somos vistos assim, porque é isso que o racismo faz. O racismo tenta nos animalizar, nos retirar do lugar da humanidade. Não se trata aqui de medir quem foi mais explorado, de forma alguma. Trata-se de entender os ardis da dominação e como a raça é tão estrutural e é tão estruturante que determina até quem vai ser mais explorado, quem vai ser mais violentado, quem vai ser mais maltratado. E não é só isso que nós vemos hoje. Nós vemos hoje ainda persistir de forma inaceitável nas relações sociais e econômicas esse tipo de imaginário, não vemos? Esse tipo de pensamento, não vemos? Bom, na forma rebuscada e na forma cruel como as desigualdades incidem sobre os sujeitos, que vão sendo organizadas em diferentes camadas, e nós vamos percebendo, mesmo nos dias de hoje, que as desigualdades elas incidem de forma mais contundente de acordo com a raça, de acordo com o gênero, de acordo com a diversidade sexual. Ou seja, as desigualdades incidem não somente por meio dos aspectos socioeconômicos.
há um pull, uma articulação perversa na forma como elas incidem sobre nós e a sociedade brasileira. Tomemos como exemplo os dados das pesquisas acadêmicas e das pesquisas oficiais que trabalham com as categorias raça-cor para compreender o que eu estou chamando dessas desigualdades perversas, dessa articulação, e cujo resultado é a violência. Os movimentos juvenis negros, eles têm denunciado e eles têm alertado a sociedade para a violência e o genocídio que incide sobre os jovens negros. Será que nós discutimos isso na universidade? Será que nós discutimos essas estatísticas nos cursos de estatísticas? Esse alerta e essa denúncia, sentidos na pele por essa juventude, eles são atestados quando, por exemplo, o Atlas da Violência aponta que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. São 63 mortes por dia, que focalizam e totalizam 23 mil vidas negras perdidas pela violência letal por ano, conforme é destacado na campanha Vidas Negras, lançada pelas Nações Unidas em novembro de 2017. E a minha pergunta é: será que essas vidas não poderiam e não deveriam estar aqui, na universidade? O feminismo negro, ele denuncia a situação de racismo e de desigualdades estruturais vividas pelas mulheres negras. E essa denúncia, ela é atestada pelo mapa da violência quando revela os seus dados. É possível dizer hoje, sim, no Brasil, que o feminicídio no Brasil, ele também tem raça e ele também tem classe. O Atlas da Violência de 2018, organizado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele relata que, no ano de 2016, foram assassinadas 4.645 mulheres no país. Sabe o que é isso, gente? O que representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. O aumento em 10 anos foi de 6,4%. Em 2006, foram mortas 4.030 mulheres no Brasil e a taxa de homicídio feminino ficou em 4,2 por grupo de 100 mil. Mas o próprio Atlas da Violência ressalta: a situação se agrava quando consideramos apenas as mulheres negras, que inclui mulheres pretas e pardas. Enquanto que as mulheres negras, a taxa de homicídio ficou em 5,3 por grupo de 100 mil, em 2016, entre as não negras, englobando brancas, amarelas e indígenas, a taxa foi de 3,1, uma diferença de 71%. E por que eu estou levantando todas essas reflexões para falar da universidade? Porque, ao democratizar o acesso e garantir a permanência de negras e negros na graduação, na pós-graduação, a universidade, sobretudo a universidade pública, está enfrentando o racismo. E a minha pergunta é: será que nós estamos superando o racismo? E não só o racismo. Ela está, a universidade, enfrentando os racistas e a forma odiosa, bélica, covarde, por meio da qual os racistas e as racistas, no momento atual, vão tirando as suas máscaras, saindo da frente do computador, no qual se apresentam via comentários horríveis nas redes sociais, e começam a aparecer publicamente. Começam a se sentir autorizados e autorizadas a aparecer publicamente em função de um clima político de muito conservadorismo que vivemos. Agredindo jovens negros e negras nas ruas, impedindo clientes negros de andarem livremente no supermercado, negando a entrada de uma criança negra na escola por causa do seu cabelo estilo Black Power, assassinando a jovem Cláudia e arrastando o seu corpo preso a uma viatura pelas ruas do Rio de Janeiro, dando um mata-leão em um jovem indefeso e transtornado em um banco, executando com tiros na cabeça a vereadora Marielle Franco. Os racistas e o racismo se manifestam na universidade.
não mais ensinando teorias racistas, mas duvidando que os estudantes negros e negras, cotistas ou não cotistas, principalmente os pobres de escola pública, sejam capazes de produzir conhecimento. E mais, sejam sujeitos de conhecimento. Ao fazer isso, permite o epistemicídio, como diz Boaventura de Souza Santos, que é não somente a morte do conhecimento, mas a morte dos sujeitos que produzem determinados conhecimentos. O racismo, ele opera na universidade quando docentes de diferentes áreas entram numa sala de aula, olham para a turma, fazem uma verdadeira radiografia daquela turma que está diante de si, rastreiam os negros e as negras que estão dentro daquela sala de aula e fazem piadas racistas, perguntas desconcertantes, desqualificam as perguntas que os próprios estudantes e as estudantes negras fazem, tratam as suas dúvidas sobre conceitos e temas como se fosse uma ignorância congênita, fruto da raça que pertencem. É duro, né? Mas isso acontece. O racismo, ele opera quando docentes, servidores, estudantes proferem discursos de ódio racial, respaldados na onda conservadora, fundamentalista e de extrema-direita e de perfil fascista, que tem corroído a nossa democracia ainda tão imperfeita. Mas eu sempre digo e repito para as novas gerações e para as velhas gerações também, qualquer democracia, por mais imperfeita que seja, é melhor do que o fascismo. Por isso, lutemos pela democracia. Mas a universidade não precisa ficar nesse lugar. Ela pode e ela deve se contrapor ao racismo. Seja na discussão e na produção teórica, seja na forma como se estrutura por dentro, nos currículos que merecem ser revistos e atualizados à luz da dinâmica do nosso tempo. Vocês já viram aqueles currículos que, desde que eu estudei, é o mesmo? Isso tem que mudar. A universidade pública enfrenta o racismo quando não se dobra ao pensamento único e ao obscurantismo. Ela tem o dever de, junto com o ensino, a pesquisa, a extensão, a internacionalização, renovar-se à luz do que de mais avançado se tem produzido, não somente no campo do conhecimento, mas também nas lutas sociais. E reconhecer os conhecimentos produzidos pelos sujeitos e coletivos diversos, que dela hoje fazem parte por direito e não por concessão. Negros e negras, indígenas, mulheres, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas do campo, população LGBT, sujeitos e coletivos que estão constitucionalmente inseridos na universidade devido a uma história democrática de luta por direitos, de resistência, de pressão, de negociação, que tem o movimento negro como um protagonista principal nessa discussão com o Estado, e que foi acolhido, e dessas demandas e desses resultados, nós temos a Lei 10.639, de 2003, Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, a Lei 12.288, de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, o Decreto 4887, de 2003, que esteve na berlinda, quase sendo revogado e conseguiu ser aprovado pelo Supremo. A Lei 12.711, de 2012, as cotas nas universidades e institutos federais. A Lei 12.990, de 2014, as cotas raciais nos concursos públicos e outras mais. Ou seja, nós temos, hoje no Brasil, políticas institucionalizadas de igualdade racial e de ações afirmativas. E algumas dessas leis, elas não foram ainda cumpridas na sua totalidade, nós sabemos disso. Mas a sua existência, ela pressiona a sociedade, pressiona a universidade e permite a presença do diferente, da raça, de forma ressignificada e positiva, por meio de ações e políticas de ações afirmativas, e a sua principal e mais falada modalidade, as cotas.
quando a universidade não nega a realidade do racismo, antes se contrapõe explicitamente a ele por meio de uma política acadêmica, por meio de uma revisão curricular, da criação de pró-reitorias ou coordenações de ações afirmativas, na inserção da raça como mais um critério para a definição e distribuição das bolsas de pesquisa e de extensão, no estímulo à participação dos estudantes negros e negras nos eventos, a inserção de professores e professoras negras na universidade e nos espaços de decisão, quando a universidade leva à frente processos administrativos contra aquelas e aqueles que cometem racismo no seu interior, quando implementa cotas na pós-graduação, ela possibilita espaços de formação acadêmica e ela possibilita uma permanência bem-sucedida para os sujeitos das ações afirmativas. E ela se redefine por dentro. Quando a universidade faz isso, ela se coloca no campo político e epistemológico do combate ao racismo e de superação do racismo. E, para superar o racismo, é preciso, primeiramente, enfrentá-lo. E isso é o combate ao racismo. Não se trata de aderir ao mimimi, como alguns dizem, e nem de ser esquerdopata, como alguns dizem. Significa colocar em prática uma articulação necessária, que é entre justiça social e justiça cognitiva. Significa indagar as linhas abissais que, historicamente, construíram um pensamento moderno, como nos diz Boaventura de Souza Santos. E significa superar essa divisão abissal no interior da sala de aula, na gestão, na pesquisa, na extensão, na internacionalização, por meio de políticas e práticas discutidas nas instâncias decisórias e com a participação dos sujeitos das ações afirmativas. E isso nós ainda temos que aprimorar na universidade. Não é no nosso costume, nas instâncias decisórias, dialogar, por exemplo, com movimentos sociais, com uma gama de representantes, de estudantes. Isso não é tradição da universidade, mas as ações afirmativas podem ajudar a universidade a se redefinir por dentro, quando ela nos coloca essas questões e nos impulsionam a construir esse tipo de experiência. Isso significa adensar o compromisso da universidade com a sociedade e, mais, adensar o compromisso da universidade com os processos democráticos, articulando excelência acadêmica, produção do conhecimento e justiça social. Quando se aperfeiçoa a democracia e enfrentamos e superamos o racismo, nós aperfeiçoamos a nossa democracia ainda mais. E o racismo, quando ele é enfrentado, ele também é um elemento desse aperfeiçoamento. Uma sociedade e uma universidade que aplaudem o racismo e lhe dão espaço para existir, estão, na minha opinião, politicamente e moralmente doentes. E são os sujeitos coletivos que não aceitam esse estado de coisas, aquelas e aqueles que podem ajudá-las e ajudar-nos a encontrar caminhos de convivência, caminhos de diálogo, caminhos de ação e caminhos de articulação entre os diferentes. Um dos caminhos que nós podemos construir juntos é nos contrapormos a toda e qualquer forma de discriminação, mesmo que eu não seja o sujeito dessa discriminação. Racismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia. E assim, nós teremos uma universidade que seja de fato democrática, de fato laica, de fato de excelência, porque ela é também antirracista. Muitas pessoas acreditam que as cotas raciais, por si só, inibiriam o racismo na universidade. E se assustam quando os estudantes negros denunciam casos de racismo em sala de aula ou em qualquer outro lugar do ambiente universitário. Alguns questionam, mas as negras e os negros agora não estão em maior quantidade dentro da universidade? Não é isso que o movimento negro queria? Então, por que eles estão reclamando ainda? É preciso refletir sobre uma perversidade que está embutida nessa fala aparentemente ingênua, porque nela estão contidos a crueldade e a displicência fomentada pelo racismo. Se discutimos anteriormente, e eu no início da minha fala já iniciei, falando sobre o que é o racismo, o que significa o racismo na sociedade,
A universidade, ao implementar as cotas, ela se torna responsável por criar um ambiente acadêmico antirracista. E é isso que nós temos que ainda construir. É preciso rever espaços físicos, inclusive, onde os estudantes se encontram. Os espaços físicos proporcionam o encontro da diversidade? É preciso também rever atitudes, decisões, currículos e, o que é também muito importante, indagar o eurocentrismo que nos domina, a branquitude que define os currículos e torná-los mais plurais, mais contextualizados socialmente, culturalmente, com a realidade diversa e a profusão de conhecimentos produzidos pelos sujeitos que vivem no Brasil, pela realidade latino-americana, e não somente numa referência como se ciência fosse só aquilo que se produz na Europa Ocidental. É preciso, então, descolonizar a universidade. E fazer isso em tempos de retrocessos é ainda um desafio maior ainda. E é um desafio que não é só político, ele é também epistemológico. As ações afirmativas, elas são um desafio epistemológico para as universidades. E as ações afirmativas, na minha opinião, são a experiência mais radical que a universidade pública tem vivido nesses últimos anos. As cotas, elas reeducam a universidade diante da dura realidade racial e do racismo. Uma prova de que a universidade ela precisa superar o racismo é o próprio fato de que, ao entrarem mais estudantes negros e negras no espaço do conhecimento, setores da universidade e da sociedade se ressentem como se lhes tivesse sido tirado o privilégio de estar quase na totalidade naquele espaço, na universidade. E não compreendem que, se durante anos uma universidade inserida em um país tão diverso como o Brasil não expressava essa diversidade no seu interior, na sua composição do seu alunado, da sua gestão, dos docentes, então havia algo errado com o direito à educação. Uma postura antirracista seria buscar as causas dessa ausência, as causas dessa não representatividade, as causas dessa uniformidade racial de gênero predominante, principalmente em algumas áreas do conhecimento, e que estão negando ainda aos estudantes a possibilidade de estarem lá, convivendo com a diferença e com a diversidade. E colocar os estudantes nesses espaços significa trabalhar com a diferença numa postura de horizontalidade e não de verticalidade, como a desigualdade nos coloca. E entender que produtores de conhecimento e sujeitos de conhecimento somos todos nós. Não há exceção para isso. Todos e todas somos produtores de conhecimento. As cotas raciais, elas têm nos mostrado quão racistas nós somos. Na realidade é isso. Pois elas fazem cair máscaras daquelas e daqueles que discursavam sobre igualdade, mas não suportam pensar igualdade junto com a equidade. E daqueles que escondiam o seu discurso de ódio ao diferente no silêncio, na recusa em discutir o tema, na ausência das reuniões e dos debates e na desqualificação dos debates sobre esse tema. Por isso, quando nós defendemos as cotas raciais, quando nós reconhecemos como a sua adoção possibilitou uma universidade mais diversa, com conflitos, sim, com tensões, sim, com divergências, sim, mas que tem se aperfeiçoado numa democracia acadêmica, ou tem, pelo menos, sido desafiada a se aperfeiçoar numa democracia acadêmica. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando corajosamente na luta pela superação do racismo. E nós conseguimos reconhecer que, na ciência, a pluralidade de conhecimentos, ela vem junto com a pluralidade de culturas e de sujeitos. Uma ciência com uniformidade de conhecimentos, de cultura e de sujeitos é uma ciência inacabada, na minha perspectiva. O que mais eu posso dizer para vocês nessa manhã? Não desanimem, enfrentem. Repito, superar o racismo é enfrentar o racismo e construir de forma coletiva,
junto com o movimento negro, quilombola, juvenil, de mulheres, alternativas epistemológicas e alternativas políticas para a construção de uma universidade cada vez mais diversa, de um conhecimento que reconheça e que partilhe da ecologia dos saberes, de uma política acadêmica que aprende com a diversidade e com uma diversidade que sabe e aprende a dialogar com a política acadêmica. Tem que ser uma rua de mão dupla. Assim, nós seremos uma universidade pública que se orgulha da sua excelência acadêmica, não só porque produz conhecimento de ponta, mas, principalmente, porque consegue ser também uma universidade humana, uma universidade justa e uma universidade antirracista. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
Eu quero agradecer à professora Nilma por essa magnífica aula. Professora, essa aula brilhante, eu entendo como uma espécie de chamamento. E esse chamamento, ele vem como um alerta para o resgate da nossa própria humanização. Ao falar do racismo, ele nos chama a atenção de que esse resgate passa pelo entendimento do que é a diversidade. E essa é uma questão maior para a universidade, como é uma questão maior para a própria sociedade. Nós vivemos no Brasil uma das piores desigualdades sociais do mundo. E uma universidade que busca a pluralidade, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é uma dessas universidades, tem a obrigação de reconhecer a diversidade social e cultural. A acolhida aos sujeitos da diversidade, a acolhida aos saberes diversos, aos diferentes conhecimentos, é a acolhida efetiva da nossa sociedade, o que, por sua vez, é o porquê da universidade existir e encontrar o seu próprio sentido. Há um longo caminho ainda a percorrer, e nós reconhecemos que há um longo caminho a percorrer, mas a sua aula é para nós um alerta, um chamamento à nossa própria humanização, e eu agradeço muito por ela. Nós vamos começar pelas perguntas ou manifestações da mesa. E nós, então, convidamos a diretora do DCE, a acadêmica Fabíola Loguércio, para sua manifestação. Bom dia. Quero, em especial, iniciar saudando essa mesa, na presença do Rui, na presença da Nilma, nossa primeira mulher negra, reitora da Universidade Federal e também ministra no governo Dilma. Acho que é importante, nesse momento, que a gente possa falar também de como a universidade é importante na resistência, né? A gente teve juntas na luta também contra o golpe no Brasil, esse golpe que tem atacado, em especial, as mulheres, aos LGBTs, os negros e negras, e tem atacado também a ciência, atacando a universidade, o caráter público dela, colocando em risco o caráter público da universidade, através e tentando justificar caminhos pela privatização da universidade pública hoje. Então, acho que é importante a gente manifestar o quanto a universidade é importante no avanço da ciência, no avanço de estudos, e como isso também faz com que a necessidade dela, nesses caminhos, para que a gente possa superar o racismo no Brasil e na nossa sociedade. Nesse momento de grande desmonte da universidade pública, em que a gente tenha sofrido com ataques na educação, com ataques ao que a gente tem construído nos últimos períodos, é importante ir atacado a autonomia da universidade. Um dos primeiros recursos reduzidos e atacados é da assistência estudantil, e é importante que a gente diga aqui que, para a gente, nós do DCE temos enfrentado essa luta e seguimos na luta. É importante não só que se entre na universidade, mas que a gente possa garantir a permanência desses estudantes na universidade. Então, como que, justamente, o que ataca, mesmo, como que a gente garante, dentro desses... Tu falou aqui, a senhora falou de vários caminhos institucionais e leis que garantem o acesso e que podem... que têm contribuído para que a gente supere esses desafios. Mas como que hoje, nesse cenário que a gente tem de ataque, em que está sendo liberado os racistas, que antes falavam apenas muito mais pela internet, hoje eles têm falado abertamente, inclusive nós temos tido diversos
mensagens racistas que o DCE tem recebido. Semana passada, a gente teve, aqui na universidade, uma tentativa de, através da internet que saiu, uma tentativa de ataque às mulheres e negras no campus do Vale. E o DCE recebeu mensagens em que diziam que, se a gente queria, de fato, acabar com o preconceito, então tinha que lutar pelo fim das cotas raciais na universidade. Eu acho que isso é um pouco do que desses ataques que têm sido abertos e que o fascismo tem liberado. Esses racistas que têm tido tranquilidade para falar e que têm se eleito, inclusive, como deputados. A gente aqui no Rio Grande do Sul conhece muito bem um deputado que foi um dos mais bem votados aqui, eleitos para trabalhar em Brasília, e que abertamente faz declarações racistas, declarações machistas, declarações que colocam em risco a democracia e a soberania do nosso país. Então, eu queria perguntar como que a gente resiste institucionalmente e garante com que os estudantes negros e negras, para além de entrar na universidade, garantir com que as cotas permaneçam, mas como que a gente garante também a permanência desses estudantes na universidade? Obrigada. Quero... Eu quero passar a palavra para a representante da SURGS, coordenadora Maria Luísa da Silva Ramos. Bom dia a todos. Saúdo a professora Nilma Gomes, a mesa, o reitor, a vice. E o sindicato sempre tem luta e parceria com o DCE e a luta contra os negros. Saúdo também a coordenadora de assuntos da Assessoria de Relações Étnicas Raciais do Instituto Federal de Educação, Marlise Paz, que está presente. E os negros do Brasil vêm em outro mundo, o mundo do racismo, o mundo da exclusão. Dados entre brancos e negros são abismais, tanto no campo do trabalho, da renda e da educação, segurança e trabalho, e na participação política, né? Então, assim, há uma discrepância muito grande. Eu, como negra, consegui fazer uma faculdade bem adiantada, depois de 50 anos, e o sindicato saúda as vítimas de Moçambique, Zimbabue e Malau, pela situação que passou por lá.
as mulheres negras vítimas de violência, feminicídio, indígenas, quilombolas, a violência contra LGBT e os mais excluídos, né? E os adolescentes negros que são vítimas de violência a todo momento. Obrigada. Muito obrigada, Maria Luísa. Vamos ouvir agora o presidente da DURG Sindical, professor Paulo Mores. Obrigado. Bom dia, colegas de mesa, bom dia a todos. Professora Nilma, muito obrigado pela sua aula. E eu quero elogiar também toda a sua militância, de extrema importância nesse nosso atual contexto social. A senhora falou em retrocesso, eu diria mais, eu falaria em obscurantismo. Nós estamos vivendo uma época em que o ministro da Educação declara que a universidade deve ser para uma elite. Ele não qualificou aqui elite, mas nós podemos imaginar. Fora outras pérolas de outros membros do governo em Brasília. Recentemente, o ministro-chefe da Casa Civil, aqui em Porto Alegre, declarou que, nas palavras dele, foi preciso um banho de sangue no Chile para se impor uma reforma macroeconômica como a que eles querem impor aqui. Isso, para mim, soa como uma ameaça. Fora o menino veste azul, menina veste rosa, ministro das Relações Exteriores, eu não sei se ele já falou alguma coisa, eu acho que não, tudo bem, porque fica assim. A senhora descreveu uma trajetória de construção, né? Comentou a dinâmica dessa construção no nosso meio acadêmico, no combate ao racismo, na superação do racismo em nossa sociedade. Uma trajetória positiva, mas com muito, muito mesmo à frente ainda para ser percorrido. Isso está acontecendo no nosso meio acadêmico, nós estamos resistindo, temos a obrigação de resistir. Fora desse meio, a senhora poderia descrever qual a sua impressão sobre a dinâmica da construção, da superação do racismo através da nossa imprensa? Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Vamos, então, ouvir a professora Denise Jardim, coordenadora de ações afirmativas. Bom dia, quero agradecer ao Nilma por essa brilhante aula, inspiradora, porque, afinal, um grande desafio é a descolonização da universidade, ou seja, um instrumento absolutamente colonial ser refabricado, é o nosso anseio em pouco tempo, mas leva muito tempo para erguer essas árvores no meio do caminho. Eu queria aproveitar a oportunidade da tua presença aqui para fazer uma pergunta e talvez uma inquietação sobre o que é fazer isso comparativamente na tua experiência como gestora numa universidade como a FMG, que é uma universidade com tanta tradição contra a URGS, ou seja, se temos 85 anos, também temos 85 anos de um modo de fazer para ser reformatado, que é bem mais complexo. E a Unilab, que apareceu e que a gente deve abraçar como um projeto inovador também, como duas experiências que tu tem, talvez só tu tenhas, de viver esses dois mundos de universidade e esse único desafio que é descolonizar. Então, o que um lado areja o outro? Eu gostaria de saber. Vamos às respostas, então? Então, muito obrigada pelas respostas. Eu estava aqui pensando, né, quando vi as manifestações e tudo, e eu espero que as pessoas consigam compreender melhor o que foi e o que tem sido a luta do movimento negro na superação do racismo. Espero. Porque foi o movimento negro que construiu nessa sociedade não só a narrativa, mas também a realidade
de que pretos e pardos são igual a negros. Há tempos atrás, muitas pessoas se recusavam a esse lugar da negritude. E acho que os processos de comissão, de heteroidentificação nas universidades, é claro que eles têm que ser aperfeiçoados. É claro que a gente tem críticas a eles. Mas é importante que a gente reconheça o esforço da universidade, não só essa, mas as outras universidades, de implementar a política. Não é uma implementação fácil, nós sabemos. Nós temos uma sociedade que ela é miscigenada, mas nós temos também que compreender como que esses processos eles estão sendo construídos e criar espaço, sim. Eu acho que talvez uma aula inaugural nunca tivesse tantas denúncias como essas que foram feitas. E isso é parte desse tema. Isso só mostra que a gente precisa conversar mais. Isso só mostra que a gente precisa estar mais em contato. Eu não vejo isso como algo negativo, mas eu vejo como um aprendizado que a gente tem que ter para responder as questões que estão aí colocadas. E, se tem uma coisa que eu acho que as ações afirmativas elas têm feito, é reeducar a sociedade, não só a parcela da sociedade branca, indígena, etc., mas, principalmente, reeducar a parcela negra da sociedade, que muitas vezes não se via enquanto tal, e que agora passa a se ver enquanto tal e luta para entrar pela política de ações afirmativas. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como um processo. E é um processo que a gente tem a ser aperfeiçoado, é um processo que está respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. O uso do fenótipo ele é respaldado pelo parecer do Lewandowski, ou seja, a universidade, quando adota as comissões, ela não está fazendo nada leviano, ela está se baseando na lei. Erros acontecem? Sim, podem acontecer. Mas, para isso, a gente tem que construir os canais de discussão, de diálogo democráticos e não derrubar a política. Porque derrubar a política é tudo que muitos querem hoje numa determinada ala da sociedade. E a gente tem uma política, aí, respondendo a Fabíola, de desmonte, sim, do público. E não é só da universidade pública, é do público. E esse desmonte passa, inclusive, por corte de bolsas, como a indígena aqui, a representante indígena fala. E o que eu acho muito interessante dessa luta dos povos indígenas é que, se nós, negros e negras, trabalhadores do campo, etc., falamos e implementamos nossas lutas de forma coletiva, nas comunidades indígenas, esse coletivo assume uma outra radicalidade, que é o que ela fala. O que vem para um tem que vir para todos, né? Então, entender isso, respondendo também à Fabíola, é que nós vivemos, desde o golpe, uma política de matar por inanição os avanços da sociedade. E as ações afirmativas enfrentam isso. Nós não temos ainda uma política de cara que fala assim, vou revogar a Lei 12.711. Embora nós tenhamos hoje já um PL de uma deputada da Bahia que quer revogar a 12.711, que é a política de cotas. E aí não tem para ninguém, não é isso? A gente tem que compreender isso. Mas ela não vai conseguir, porque a gente está respaldado num argumento e num procedimento que é constitucional. E isso tem que bater no STF e numa discussão que nós fizemos durante muito tempo na sociedade brasileira. Mas cria barulho, dá confusão, alimentos racistas, alimentos fascistas. É isso, é criar essa confusão na sociedade e desviar o foco do que realmente está acontecendo de desmonte do público e dos direitos na nossa sociedade desde as últimas eleições. Então, desde o golpe, quem está na universidade, na gestão, está vivendo processos muito duros desse desmonte. Nós temos o quê? A aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016. Só essa emenda já colocou problemas seríssimos para o avanço da saúde, da educação, da assistência. E nós temos da segurança. E nós temos cortes que vão acontecendo aos poucos, como esse da Bolsa Permanência, como um enfraquecimento da própria CAPES, que é uma tentativa de enfraquecimento da própria CAPES. E o que significa isso? Significa bolsa, significa pesquisa. Então, esse é um processo que nós estamos vivendo. Então, o que eu acho que a gente tem que construir nesse momento é uma frente mesmo, uma frente, e uma frente não é só a frente política, estou falando uma frente dos lugares onde nós estamos, em defesa desses processos e avanços democráticos que nós tivemos durante esse tempo, e, principalmente, nós temos que ter a compreensão de como esse desmonte está acontecendo.
Porque nas lutas sociais, e muitas vezes a premência de cada luta social faz com que eu tenha um foco na minha luta. E eu estou ao lado de um outro colega de luta que tem uma outra luta importante social, mas eu não compreendo a luta dele. E aí eu luto por aqui, você luta por aqui, o outro luta por lá, e a pergunta é, qual é o nosso objetivo principal? Garantir uma sociedade democrática com equidade e com igualdade é importante para todos e todas. Esse momento ele está nos chamando a conseguir fazer isso, para a gente saber, inclusive, onde que está o adversário, onde está o inimigo e em quem eu vou bater. Porque, senão, nós batemos em nós mesmos, e aí não se sai nada. Se lutarmos contra nós mesmos, que estamos nas frentes, o que sobrará? Isso é dar espaço para esse projeto de desmonte da sociedade, dos direitos, que está avançando cada vez mais. Mas o que a gente vive hoje? Aí, pensando já no Paulo, e depois eu entro para a Denise. A gente vive uma coisa enlouquecedora, porque os avanços estão aí. E os avanços não é com um piscar de olhos que a gente os impede de conseguir. E isso aqui é um avanço. Esse auditório é um avanço? Há 10 anos atrás, há 13 anos atrás, será que o auditório da URG seria esse? Há 20 anos atrás? Quem se formou aqui, que hoje é professor e professora, isso é concreto avanço, gente. Isso não se segura, isso não para. Agora, o que cada cabecinha dessa aqui pode fazer, nesse momento que nós estamos, para lutar, para que esse avanço que está aqui não retroceda, é uma questão que nós temos que nos colocar nesse momento. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui dentro, e eu falava com o reitor e com a vice-reitora que eu tenho até medo de ligar o computador, porque cada dia sai uma pérola pior do que a outra. Nem é pérola, né? Cada dia sai uma notícia pior do que a outra. Então, a gente está aqui falando de um avanço, a gente vê um retrocesso, não é isso? E vem algo que é contundente na cabeça da sociedade brasileira e incide sobre determinados sujeitos e grupos mais do que outros. Mas, gente, esse é o momento. Eu não posso dizer para vocês outra coisa. E o que eu diria? Nós vamos ter que aprender a reagir, a resistir e a construir estratégias de lidar e lutar pela democracia nesse momento em que nós estamos vivendo no Brasil. Ninguém tem a resposta ainda, porque nós passamos 13 anos com todos os desafios, com todos os limites que possam se discutir, mas nós passamos 13 anos com o Partido dos Trabalhadores no governo federal, em que políticas que antes eram só demandadas, elas começaram a se tornar realidade. E nós temos uma geração no Brasil de jovens que nasceu nesse momento democrático da sociedade brasileira, que não enfrentou o que foi ditadura militar, que não sabe o que é essa experiência, mas está vivendo uma experiência agora da tentativa de impor um outro tipo de ditadura, de obscurantismo, de retrocessos, etc. Nós vamos ter que aprender agora com essa realidade, com esse presente, como construir estratégias de resistência e como nos articularmos mais nas lutas e brigarmos menos uns com os outros e disputarmos menos uns com os outros. Senão, nós não conseguimos ser vencedores nesse processo. Isso não é ser poliana, não é assim, professora Nilma e tal. Por que eu faço a opção de fazer a discussão por aquilo que nós avançamos? Mas note bem, eu comecei a minha aula falando do que é o racismo e da conceituação do que é o racismo, não só agora, mas desde o processo colonial, e de como ele é um fenômeno internacional, não é só do Brasil. Em outros lugares do mundo, as pessoas também estão lutando contra o racismo. Sempre lutaram contra o racismo também. Então, eu faço questão, inclusive, de colocar para a universidade o que nós já avançamos e o que é desafio, é justamente para a gente não perder esse fio. Porque, senão, o contexto opressor que nós estamos vivendo hoje faz com que o nosso foco seja só no contexto opressor e a gente comece a desqualificar as nossas próprias lutas e os nossos próprios avanços. A gente tem que ver o quanto avançou para lutar que o retrocesso não impeça isso, não impeça avançar mais. Então, eu diria que, nesse momento que nós estamos, no momento presente, é o momento de construir novas estratégias. É o momento de repensar. Ninguém tem uma bola mágica que nos fale como é que a gente vai agir. Mas a gente tem que ter uma capacidade de análise de conjuntura firme, séria.
A gente tem que conseguir fazer esses debates nos lugares onde nós estamos. E a gente tem que saber fortalecer as instituições que precisam ser fortalecidas, fazer a crítica no momento que a crítica tem que ser feita e juntar para lutar contra inimigos muito mais poderosos que estão aí, quando nós tivermos que lutar e nos articular conjuntamente. Eu tenho falado muito isso porque eu acho que a força está aqui, né? Não é eu tenho a força do He-Man, não. É que a força está aqui. A força está nessa articulação. E, principalmente, tem uma questão que eu até coloco no meu livro, O Movimento Negro Educador, que aprendi quando estava no Centro de Estudos Sociais, lá em Coimbra, que é a gente construir uma articulação que possibilite muitas entradas e muitas saídas entre nós mesmos, sem a gente perder a nossa identidade. Porque o grande medo da articulação de força é perder a identidade da sua luta. E eu não vou juntar, não. Depois, movimento negro, mulher do campo e tal, aí minha bandeira vai sumir. Um dos nossos grandes impedimentos, empecilhos é esse. Mas é a gente entender que é possível, sim, ter muitas entradas e muitas saídas sem perder a identidade. Vou dar um exemplo, as cotas raciais. Quando as cotas vieram para a sociedade brasileira e se tornaram públicas, na arena pública, na arena jurídica, na arena política, quem trouxe foi o movimento negro. Porque a experiência de cotas já existiu na sociedade. Cotas de mulheres na política, cotas para deficientes, a legislação é bem anterior a toda a nossa luta. Quando o movimento negro trouxe o debate das cotas raciais, inspirado na experiência norte-americana, inspirado em experiências que aconteceram na Índia, e trouxeram para a realidade brasileira, quando foram a Durban, e em Durban, em 2001, na conferência lá da ONU, denunciaram o racismo, quando conseguiram instigar que o próprio campo da pesquisa começasse a desagregar os dados de raça-cor que já eram colhidos no censo e não eram trabalhados de forma desagregada, e que mostrou esse monte de desigualdade que a gente tem, racial, de gênero, etc., etc., quando o movimento negro estava fazendo todo esse processo acontecer na sociedade, o tchan e o boom veio com a questão das cotas. Porque a sociedade brasileira que vive, o que eu falava hoje nas entrevistas, o racismo ambíguo, que é esse racismo que se afirma através da sua negação, cada vez mais a sociedade, quando ela nega o racismo, mais ela o afirma e mais ela dá espaço para ele acontecer. Essa sociedade que vive nessa narrativa do mito da democracia racial, em que a gente vê a desigualdade racial na nossa frente, mas vem um discurso mítico falando na nossa cabeça que está todo mundo no mesmo patamar de igualdade. E isso é histórico, é estrutural, está no imaginário, está nas práticas cotidianas, está nas instituições. Isso tudo que tem acontecido na sociedade e que o movimento negro sempre denunciou da sua forma, muito simples, muitas vezes, mais intelectualizada de outras vezes. Tudo isso tem que nos ajudar a compreender que, ao focar na luta e no debate racial, o que o movimento negro fez? Ele ampliou a luta por direitos para uma série de outros grupos. Nem sempre a gente pensa isso. Foi a articulação pela raça, a raça ressignificada, foi o elemento articulador para o quê? Para pressionar a universidade que estudantes de escola pública estavam subrepresentados aqui dentro, de que mulheres estavam subrepresentadas em determinadas áreas, de que indígenas quase não tinham indígenas representantes. Então, na hora que a discussão das cotas começou, lá em 99, com o PL, eu me lembro que tinha, inclusive, o movimento do Sem Universidade, que se juntaram ao movimento negro naquela época. Então, na hora que foram brigar no Congresso, já não mais o movimento negro brigava sozinho. Ele foi com uma série de outros movimentos sociais que entendiam que aquela política ela beneficiaria não somente, garantiria, melhor dizendo, o direito não somente para negros e negras, mas para outros setores da sociedade que também estavam em discriminação e também estavam excluídos. E hoje, quando a gente vê, por exemplo, as cotas na pós-graduação, que algumas instituições já vêm implementando, nós temos, inclusive, instituições que já colocaram as cotas para pessoas trans também. Vê o que é você articular lutas? Ninguém perdeu a identidade. Negros continuaram com a sua bandeira, estudantes de escola pública, os DCE e tal, os meninos continuam na sua luta pela assistência estudantil, movimento estudantil, indígenas continuam com as suas lutas, né? A população LGBT continua com as suas lutas, mas nós conseguimos nos articular em torno de um tema que nos congregou, e, naquele momento, nós tensionamos o Estado, tensionamos a universidade e conseguimos isso que a gente está vendo aqui. Inclusive, a possibilidade da denúncia aqui nesse espaço.
Então, eu acho que a gente não pode desperdiçar a experiência. Aprendi isso com Boaventura de Souza Santos. Não desperdicemos a nossa experiência. E não desperdicemos que as experiências sociais constroem conhecimento. Isso que está acontecendo aqui hoje é construir conhecimento. Com divergência, com consenso, com debate, etc. É isso que a democracia tem que permitir. Não permitir isso é autoritarismo, é ditadura. E isso a gente não quer mais. A outra questão que eu queria colocar que tem a ver com a questão da imprensa. Eu diria, professor Paulo, que a imprensa, assim como ela tem tratado outros temas mais avançados, ela também vai tratando a temática racial com o crivo do racismo. Então, eu diria que a grande mídia ela presta um grande desserviço para nós na luta pela pauta racial. Sempre prestou. Quando nós lutávamos lá no início dos 2000 pelas cotas, na universidade, na sociedade, mercado e tal, a gente luta sempre, né? A grande mídia, ela acabava com a nossa luta, ela desqualificava a nossa luta, ela chamava intelectuais da universidade que tinham trabalhado com as relações raciais nas suas áreas e que eram contrárias às cotas e às ações afirmativas, e ela os colocava em evidência, em nível nacional. A população era instruída, ensinada, reeducada a ter os argumentos contrários às cotas e às ações afirmativas, e os argumentos favoráveis não apareciam. E, naquela época, a gente não tinha rede social como nós temos hoje. Era aquela militância corrida de entregar panfleto, não é isso, Lúcia? As meninas estão ali, né? De entregar panfleto, de ir atrás, de correr, de mandar e-mail. A gente fazia isso naquele momento e conseguimos vencer. Hoje, eu diria que as redes sociais, e aí eu vou fazer uma distinção, as redes sociais de caráter emancipatório, elas nos ajudam mais nessa luta do que a grande mídia. Isso por quê? Porque hoje nós já temos redes sociais de caráter conservador, que faz o discurso contrário. E essas redes sociais de caráter emancipatório, que é muito interessante, é que a condução delas é muito mais pela juventude negra do que propriamente nós do mundo adulto. Nós temos as ONGs, né, respeitadas, que nós vamos até os Facebooks, até os sites e tal, mas quem faz circular, inclusive muitas vezes de forma contundente, dura no debate, é a juventude negra, com uma quantidade de páginas no Facebook, youtubers, né, negros e negras, e que vão trabalhando várias dimensões da política. Eles conseguem, e elas conseguem fazer uma articulação tão interessante entre o cultural, a denúncia, o ensinamento político, a socialização de bibliografia para que as pessoas possam ler mais, entender mais. Põe para download tudo quanto é texto que a gente encontra, não sei como é que consegue, até livro meu que a editora não permitia, está lá para download, eu acho o máximo, está tudo lá e os meninos estão lendo. Então, eu acho que essa mídia, que a gente vai chamar das redes sociais, etc., com esse dinamismo, ela sempre, de alguma forma, caminhou muito, porque ela é constituída como uma alternativa a essa grande mídia, entendeu? E essa grande mídia é um monopólio fechado, a gente sabe disso, mas que está caindo, está ruindo também, né? A gente sabe que ela não está tão segura aí. Mas é um momento que eu acho que as nossas TVs universitárias, as nossas rádios educativas, elas precisam aprender esse dinamismo que essas redes sociais têm, eu acho, que poderiam conseguir informar mais as pessoas e cativar mais as pessoas para ficarem ouvindo os nossos programas, assistindo os nossos programas. Eu acho que a gente tem muito que aprender aí. E a Denise, a questão de ser gestora, e essa experiência com a diversidade, eu diria que, na Unilab, quando cheguei, duas providências eu tomei pensando nessas perspectivas. Uma, criar uma pró-reitoria de ações afirmativas. Naquela época, acho que só o FRB e algumas outras universidades da Bahia tinham. Poucas federais tinham uma pró-reitoria de ações afirmativas. Naquela época, eu construí uma de cara para cuidar da questão da ação afirmativa e também da assistência estudantil, entendendo que são duas coisas que se aproximam, mas são diferentes. Porque a assistência estudantil é direito de todo qualquer aluno, seja cotista, não cotista, ele tem o direito da assistência estudantil, desde que ele seja um estudante que precise e necessite dessa assistência estudantil, ela deveria estar disponível para esse estudante como um direito.
E não está, e nós sabemos as várias dificuldades que nós enfrentamos para que essa assistência estudantil seja orçamento, não é isso? Os entraves todos que a gente encontra para isso. Agora, as ações afirmativas seria esse lado da pró-reitoria que cuidaria especificamente das questões que tocam a esses estudantes e a essas estudantes. Porque o que a ação afirmativa nos faz? A gente não pode perder a dimensão que, por direito, todos são estudantes dessa universidade, graduação e pós, então não há diferenciação nisso, mas, em alguns aspectos, ser um estudante cotista ou uma estudante cotista tem especificidades que a gestão da universidade tem que tratar de forma diferenciada. E isso é tratar desigualmente os desiguais, que a gente tanto fala. Então, na Unilab, essa foi uma iniciativa que tomei. Nós construímos logo um núcleo de estudos africanos e afro-brasileiros. Então, o que eu fui chegando? Eu fui chegando e levando da experiência acumulada que eu já tinha, tanto de UFMG quanto das outras universidades, e já instituindo. Porque um grande problema que, por exemplo, os núcleos de estudos afro-brasileiros, os coletivos enfrentam, é a falta da institucionalização deles. A gente tem núcleo até hoje que vive porque o professor e a professora e o grupo de estudantes estão ali firme e forte, conseguindo recurso, edital, mas a instituição não os reconhece enquanto parte da instituição, nem a faculdade, nem a universidade. Então, o que eu fiz foi institucionalizar de cara, porque, ao institucionalizar, claro, você tem que pensar o orçamento, aí você tinha que pensar a CD, a FG, tudo isso você tem que pensar. Mas a questão é, se não houvesse a presença da diversidade, isso não estaria sendo pensado no cômputo da distribuição do que a gente tem que fazer e na forma como você compõe e organiza a gestão. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível, porque aí a gente tem que mudar o foco de pensar a administração e a gestão na perspectiva da igualdade e da equidade. E aí muda, sabe? Isso é uma questão que eu tentava levar para lá. A UFMG, ela é uma grande universidade, como sabem, e ela é uma universidade mineira, né? Então tem características de Minas Gerais. A luta lá é dura para a gente conseguir fazer essas questões se tornarem institucionais, mas a gente conseguiu hoje uma formação transversal para todos os estudantes da universidade sobre história da África e relações étnico-raciais. Então possibilita que a gente tenha estudantes das engenharias, da física, das humanas, etc., estudando aquele tema, né? Então, a gente tem, junto com outras formações transversais. Foi construído um centro de estudos africanos na universidade para criar links da internacionalização Sul-Sul, porque a gente sabe que, na gestão acadêmica, é difícil fazer a internacionalização Sul-Sul ficar no mesmo patamar da internacionalização Norte-Sul, por uma série de questões, não é isso? Então, nós também, na universidade, a gente está tentando isso. E o que tem nos ajudado muito, construímos a comissão de heteroidentificação, e o que tem nos ajudado muito e tensionado, inclusive, são os coletivos dos estudantes negros, porque eles têm uma outra visão da instituição e estabelecem o debate. E o que a gente tem tentado fazer é sempre colocar os estudantes nas comissões, nos processos que a gente realiza, para que também as estudantes e estudantes entendam o nó que é a institucionalização. E entender, inclusive, que toda demanda emancipatória que a gente tem, quando ela chega para o institucional, ela é regulada. O institucional tem leis, tem normas, não sei, ela é regulada. Então, a radicalidade da luta política que a gente faz, e ela tem que ser radical, porque ela tem que chegar com 100%, não é isso? Ninguém chega na luta assim, a 20%, 25%. Ninguém chega. Você tem que chegar com 100%. E aí, quando chega na institucionalidade, a negociação vai acontecer. E aí a questão é o que dá, o que perde, aonde quer que chegue e tal. E, muitas vezes, quando somos jovens, porque eu também já fui jovem, né? Nós já fomos jovens, tirando a Fabíola aqui, né? A gente tem o afã de que a gente quer o negócio de jeitinho que nós colocamos, né? E não aceita. E, quando quer negociar, nós falamos assim, é autoritário, que não quer negociar e tal. Então, os estudantes e as estudantes vão aprendendo também o que é esse dilema da discussão institucional, articulada com a discussão política, porque, muitas vezes, a gente faz uma separação. Não, aqui nós estamos discutindo tecnicamente, institucionalmente, isso aqui que vai sair, e isso na reitoria da Unilab eu enfrentava muito. Não, reitor, aqui é uma discussão técnica, não, essa é uma discussão política. Nós estamos falando de uma universidade que nasceu com uma orientação política. E o político e o acadêmico, a ciência e a política, por que a gente separa isso, né?
Então, acho que os estudantes também vão aprendendo isso, né? E, às vezes, alguns falam assim, não, eu vou sair dessa comissão. É muito difícil? Eu falo, não vai sair, não. Você não pode sair, não. Agora, você tem que ficar e tem que ajudar a gente a superar, e a gente também não pode sair, tem que ficar, a não ser que aconteça uma coisa horrível, que você vai sair denunciando, isso é outra coisa. Mas sair só por causa da dificuldade das idas e vindas, 10 reuniões, 20 reuniões, é isso mesmo. Vara à noite, é isso mesmo. É assim, não é, Lúcia, que a gente construiu essa história nossa, e vai. Isso o que eu faço também? A gente vai formando uns aos outros. E depois eu espero que os estudantes das ações afirmativas, quando estiverem em lugares de poder e decisão, levem para lá a radicalidade das ações afirmativas da política que você viveu. Que você não esqueça a política de direito pela qual você passou. E que não seja, no mercado de trabalho, alguém que faça o discurso e a prática contrária de uma política e de uma luta de tanta gente que você usufruiu desse direito porque herdou toda essa história de luta. É isso. Obrigada. Professora Nilma, eu tenho 2 perguntas de alunos da universidade. Na verdade, as 2 são convergentes e já foram respondidas ao longo da sua fala, mas acho importante a retomada. O primeiro deles é como podemos conversar com a sociedade sobre racismo e democracia se as vozes daqui não são paritárias. E a segunda é como contra-argumentar uma visão recorrente na academia de que as questões de classe, visão marxista tradicional, são superiores às questões identitárias. São essas 2 perguntas. Bom, eu acho que a discussão... Obrigada pelas perguntas. Eu acho que a discussão sobre o racismo e o debate na sociedade, né, como eu já falei, eu quero destacar um outro aspecto. Ela é uma discussão que se dá na tensão, gente. Tensa, é sempre tensa, ela é sempre conflituosa. Mas ela não é sempre tensa e conflituosa porque a discussão é tensa e conflituosa. É porque a sociedade e as relações raciais na sociedade e as desigualdades raciais, socioeconômicas, de gênero na sociedade são tensas e são conflituosas. Porque, muitas vezes, nós temos uma impressão de que, puxa, a gente está com tanta boa vontade aqui, está tão irmanado, né? Quando você vai chegar e vai fazer ou a formação de professores, ou a discussão na comunidade, ou no seu grupo, as pessoas vão estar irmanadas também e com a escuta aberta para ouvir aquilo. Não necessariamente. Essas pessoas também, né, nós da sociedade brasileira, estamos enredadas nessas teias do racismo, né? E muitas vezes não. No debate, principalmente quando nós estamos fazendo um debate, pessoas negras, pessoas brancas, sobre a questão racial, a gente não pode esquecer que, junto com o racismo, é construída também a branquitude. E a branquitude diz respeito a esse privilégio do ser branco numa sociedade tão desigual. No início, quando nós falávamos de branquitude, e as pessoas falavam, já vem lá copiar os Estados Unidos. Já vem... Não, é porque lá tem uma experiência muito bacana, porque é bacana a gente copia. O que é ruim a gente não quer copiar. Na realidade, eu estou brincando. Não é que a gente está copiando, é porque o mesmo fenômeno estruturante que é o racismo que está aqui, está lá nos Estados Unidos também. E tem experiências de luta dos negros e das negras norte-americanos que nos inspiram, assim como tem experiências de luta dos negros e das negras brasileiras que inspiram a eles. Né? É por isso que a gente se inspira lá e eles também se inspiram em nós. Então, nesse processo, a branquitude ela está sendo mais compreendida agora quando as pessoas brancas que são antirracistas, começam a entender que, no contexto do racismo, da discriminação racial, só o fato de nascer branco já significa você nascer com um privilégio em relação aos outros segmentos. Isso não quer dizer que a gente está apontando o dedo para as pessoas brancas e falando que vocês são culpados e culpadas, não. Tem alguns e algumas que são responsáveis, sim, e que adotam posturas racistas por convicção. Mas tem outros e outras que não. Tem outros que estão tentando se reeducar nessa luta, se tornar antirracista, aprendem conosco, nós aprendemos com eles, são parceiros e aliados.
E são parceiros e aliados que, nessa aliança, têm que reconhecer quando é o lugar de protagonismo. Eu sempre falo isso. Eu sou aliado, eu sou aliada nessa luta, mas quem é o protagonista é a protagonista nessa luta. Então, nesse momento, não sou eu que vou me arvorar, sair falando, mas eu escuto, eu aprendo, e eu concedo não, como é que eu diria? E eu resguardo o lugar do protagonismo do outro e da outra. E nesse sentido, quando vamos compreendendo melhor o que é a branquitude, o que significa essa tensão, nós vamos entendendo que, ao falar das questões raciais, tudo isso está em jogo. Então, não há uma única forma de fazer isso. A estratégia não é única. Eu tenho que saber com qual grupo eu vou falar, qual que é o histórico desse grupo, quem está compondo esse grupo, qual a entrada que eu vou fazer da discussão para esse grupo, qual a entrada que eu vou fazer da discussão para o outro grupo. Se eu estou trabalhando com jovens, eu tenho instrumentos mais dinâmicos que eu posso chegar via cultura, via música, via arrebatar esse jovem nesse campo, que é o campo da juventude. Então, acho que a gente tem que ir construindo essas estratégias. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não deve deixar de falar porque estamos em momentos conservadores. A gente não deve deixar de lutar porque estamos em momentos tensos. Por quê? Porque há uma metodologia no grupo conservador que hoje está no poder. A metodologia que eles usam é a metodologia do medo. O medo é uma metodologia. É a metodologia do medo e a metodologia do ódio. Mesmo que a pessoa não tenha coragem, o que ela faz, o que ela dissemina, é o medo. Porque é uma metodologia que mexe com as emoções e com os sentimentos, e não só com a racionalidade. E é aí que eles nos pegam. É aquela coisa que você abre o Facebook e dá dor de estômago quando lê os comentários. É uma metodologia, gente. Lembre-se disso. Isso está pensado, isso está articulado, isso foi ensinado. E como nós não temos esses instrumentais que eles têm, e nem queremos usar os instrumentais que eles usam, via importação de modelos de opressão, volto a insistir, nós vamos ter que construir os nossos modelos de emancipação, que estão em construção diante da situação que fomos pegos nesse momento da sociedade brasileira. E a questão da raça e da classe, essa aí também vai ser sempre. A gente sempre vai se defrontar com essa. Acho que já avançamos um pouco mais, mas é importante compreender a imbricação dessas diferentes categorias, quando é no campo analítico, dimensões, quando é da vida política, e entender, eu falo isso para meus colegas marxistas, bem marxistas, o seguinte: olha, hierarquizar a desigualdade não vai levar a gente a lugar nenhum. Hierarquizar que a classe é mais importante que a raça é mais importante que o gênero é mais importante que a diversidade sexual, não vai nos levar a lugar nenhum. Se a gente quer produzir excelência acadêmica nas nossas análises, consiga fazer uma análise densa, que dê conta de explicar essa imbricação. É isso que eu quero ver. Consiga entender essa imbricação. Nos tempos de hoje, consiga, com as suas categorias analíticas, se abrir para outras categorias analíticas que faça com que o pensamento crítico avance e não ficar radicalizado numa única visão, como se uma única visão de mundo, de explicação crítica da ciência e dos fenômenos que acontecem na sociedade fosse a mais válida. Quando a gente faz isso, nós estamos sendo arrogantes. A ciência está sendo arrogante quando ela faz isso. E tudo o que a gente tem que fazer nesse momento é dar conta de superar essa arrogância que atravessa o conhecimento científico, porque essa arrogância impede, inclusive, a excelência acadêmica de se consolidar. Muito obrigada. Muito bem. Chegamos ao momento de encerramento dessa aula magna. Quero agradecer muito a professora Nilma pela belíssima aula, pela provocação, pela mensagem, né, humanista colocada, pela parceria, pela identidade. Dizer, professora Nilma, que nós estamos transmitindo pela internet, através da TV URGS, para todo o mundo, né, mas principalmente para a nossa comunidade que não pôde vir aqui hoje, esta aula magna. Agradeço os membros da mesa pelo aceitarem o convite
e a todos, e eu quero encerrar dizendo: há quem tem medo que o medo acabe. De Mia Couto. Muito obrigado.